Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um possível turnaround em um fundo de tijolo, o AIEC11, o fundo da Autonomy, um fundo de lajes que passou por maus bocados aqui durante algum tempo, mas que estou visualizando aqui a possibilidade de recuperação. E lembrando que esses casos de turnaround em fundos imobiliários são bem raros, né? O que me recordo é que a gente teve BTLG11, depois que ele pegou o TXL11, Betal 11 também teve um turnaround. Eu acredito na recuperação de URPR11, o caso Urcão, e que a IEC11 parece também vai ser um caso de turnaround em fundos imobiliários. Então, vou apresentar para vocês aqui o que eu descobri aqui sobre o fundo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, esse aqui é um vídeo. Esse fundo eu estava indo falar dele em um dos vídeos lá de Ignorados pelo Mercado, né? Minha série onde eu falo de. Fiz pouco comentários para influenciadores, é que achei o caso legal e resolvi comentar com vocês em um vídeo dedicado a isso. Ok, começando a falar sobre ele. Primeiro ponto, ah, vamos ver aqui o rendimento. Olha, se vocês forem ver aqui, é, o que o fundo paga 34 centavos, a gente tem um dividend yield de apenas 0,58%. Então, aqui é um DI realmente muito baixo. A gente vai pensar que é um fundo de lajes, ainda por cima um fundo é, de uma gestora pouco conhecida. Então, esse rendimento baixo já é um sinal de que o mercado ele espera alguma recuperação aqui, tá? Assim como acontece lá com o RPR11, a gente tem um fundo ultra high yield pagando menos de 1%, mas isso acontece porque o mercado acha que esse rendimento vai crescer bastante no futuro. Então, realmente, aqui a IEC11 ele não vai te remunerar tão bem aqui nos próximos meses, mas aqui a tese principal é pegar essa recuperação do rendimento. Ah, então, começar aqui a falar com vocês sobre os gatilhos de alta no rendimento. Aqui vou utilizar para esse vídeo o relatório de janeiro de 2026. Então, aqui a gente tem os seguintes gatilhos. Aqui teve uma locação no imóvel Rocha Verá. Primeiro vou estudar o vídeo da seguinte forma: vou tratar aqui desses gatilhos de renda e depois vou tratar sobre os fundamentos do fundo, tá? Para quem tiver interesse. Então aqui a gente teve uma locação no Rocha Verá, aqui o imóvel até que bom, tá? Em carteira de fundos grandes, como o KNR11, como o do Banco Safra também. Então aqui a gente tem uma locação de 3.800 metros quadrados, o que vai aumentar a renda em 10 centavos. Então, aqui é uma vacância que foi preenchida. Além disso, também tivemos aqui uma outra locação de um imóvel lá no Rio de Janeiro. Cadê essa? Essa daqui eu tenho que abrir o relatório gerencial. Não, acho que o fato relevante vou comentar para vocês aqui que teve essa locação. Só um instante aqui, abriu. Então aqui esse fato levanta o dia 12 de fevereiro. Então aqui eles falam que a locação desse imóvel no Rio de Janeiro vai gerar aqui mais. Aqui, ó, a receita mensal relativa ao contrato após carência de descontos é de aproximadamente 13,2 centavos. Então, façam as contas. Aqui a gente tem 10 centavos aqui desse imóvel no Rocha Verá, mais esses 13 centavos no imóvel no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente está falando de 34 centavos, mais 10 centavos no Rocha Verá, mais 3 centavos do imóvel no Rio de Janeiro. Já subimos aqui para 57 centavos. Então, aqui já estaria dando quase 1% ao mês aqui no momento em que eu estou gravando, tá? No entanto, que vocês podem ver aqui, acho que vou colocar na capa, tem expectativa de até 1,25% ao mês. Agora eu vou falar aqui com vocês por que eu tenho essa expectativa de que pode aumentar ainda mais.
Então, a... comentei com vocês que teve essa locação no imóvel aqui no Rocha Verá, né, de 3.800 metros quadrados. E, no entanto, o imóvel ele ainda tem uma vacância a ser preenchida, ainda tem 38% de vacância aqui nesse imóvel do Rocha Verá. Então, aqui são 5.600 metros vagos. Então, aqui eu fiz a seguinte conta: se uma locação de 3.800 metros quadrados vão gerar 10 centavos de renda por mês, esses 5.600 metros quadrados ainda tem potencial de gerar 15 centavos adicionais quando acontecerem essas locações. Então, aqui a gente já tem, acredito, cerca de 57 centavos que já estão praticamente encaminhados. Mas aí a gente pode somar aqui com esses 15 centavos de vacância, né? A gente teria que 72 centavos de rendimento com o fundo 100% locado e após carências. Então, vamos fazer aqui as contas agora de quanto que seria esse rendimento. 72 centavos, R$ 59, falando aqui de 1,22% ao mês. Isso que estou gravando aqui no dia 26 de fevereiro, então estou bem próximo aqui à Datacom, o preço está um pouco mais esticado. Então, vocês podem ver um belo de um dividend yield para um fundo de tijolo. Mas aqui tenho que ressaltar um ponto importante para vocês. Esse imóvel aqui no Rio de Janeiro teve essa locação aqui recente, em fevereiro, agora em fevereiro de 2026, é no centro do Rio de Janeiro. E o centro do Rio de Janeiro vive uma situação bem crítica, né? Aqui a gente está falando de quase cerca de 30% de vacância. Acho que eles até colocam aqui no relatório gerencial, isso aqui, né? Taxa de vacância na região, 30%. Então, com certeza, não é um mercado favorável pelos mercados de lajes corporativas. Inclusive, eles estavam com intenção de transformar o imóvel em residencial. Mas aí eles conseguiram fazer essa locação agora, né? Vão seguir com o imóvel comercial. Mas com certeza que vai ter uma bela de uma carência, tá? Uma bela de uma carência mesmo. Tô falando aqui de um ano para frente. Eu não tenho, tô chutando esse número, tá? Não, eles não informaram, apenas falaram que após carência e descontos. Mas pelo que eu vejo aqui, nesse mercado, nessas condições, a carência realmente é muito, mas muito elevada mesmo. Então, tem esses 13 centavos que vai demorar bastante ainda para chegar. Então, durante algum tempo, a investidor teria que se contentar com cerca de 44 centavos, que é mais ou menos o que o fundo paga hoje, mais os 10 centavos do Rocha Verá. E para ser bem sincero, eu até acho mais rápido vir os recursos aqui desse imóvel aqui no Rocha Verá do que imóvel no Rio de Janeiro. E Rocha Verá está ali na Chico Zaidan, não é uma das melhores regiões, mas o imóvel ele realmente está muito bem posicionado ali dentro de Chico Zaidan. Então, acho que esses 15 centavos aqui da vacância no Rocha Verá, eles vêm primeiro do que os 3 centavos aqui do imóvel no Rio de Janeiro. Ok, com relação ao portfólio do fundo, tratando aqui um pouco sobre os fundamentos de AIEC 11. Então, esse daqui era um imóvel bem feinho, tá? Bem feio mesmo. Tem apenas dois imóveis. Aqui tem 75% aqui sendo esse imóvel do Rocha Verá, que até que é um bom imóvel. Os 15% aqui no imóvel no Rio de Janeiro, que já dá para falar que é uma porcaria. Você tem um imóvel mexendo com 30% de vacância, mas que o imóvel seja bom, o inquilino tem total poder sobre a empresa, né? Completamente favorável para o inquilino. Então, aqui basicamente tem que considerar ele como sendo um fundo monoimóvel do Rocha Verá. Então, aqui é o caso para quem tiver paciência de esperar meses, talvez anos,
para todas as carências e vacâncias serem encerradas, levarem ao rendimento muito elevado para um fundo de tijolo e ter essa realização de lucro, ok? Vamos ver se tem mais algum ponto para comentar com vocês com relação a fundamentos. Sim, eu fiz aqui alguns estudos do para tentar pegar o resultado recorrente aqui do fundo, mas tem muitos elementos não recorrentes aqui de multas. Parece que eles estão fazendo reservas de caixa, guardando aqui dinheiro, parece que estão colocando, investindo aqui em retrofits no empreendimentos, alguma coisa do tipo. Tem uma assembleia para autorizar a não distribuição de 95%. Então, algumas coisas aqui que eu realmente eu tô por fora, tá? Ser bem sincero, não tinha meses, talvez anos que não acompanhava esse fundo. Agora que fui ver, então, tô meio por fora, mas tem algumas coisas aí, tá? Mas acredito que seja mais ou menos próximo a isso aqui, o recorrente de fundo. De qualquer forma, eles estão fazendo aqui uma bela reserva de lucros aqui para tentar manter esses 34 centavos. Então, resumindo, um fundo bem feinho, quase monoimóvel, com certeza uma porqueira. Nunca olharia aqui para ele, mas como se trata de um caso de turnaround e o mercado ele não especifica muito bem isso, não acompanha, pode sim se transformar aqui numa oportunidade, principalmente para os traders, tá? Então, acho que é isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!